Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E essas são as páginas de luz, a Bíblia. E eu tenho esse propósito de fazer a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, página por página, em vídeos de até 20 minutos. Hoje tá um pouco frio, choveu bastante e já peguei aqui a minha cobertinha. Então, se você estiver aí, estiver um dia quente, por favor, não estranha eu estar de coberta, mas no dia dessa gravação está um dia frio, então eu já me aconcheguei aqui na minha cobertinha para a gente começar a fazer a nossa leitura. E nos vídeos anteriores, né, nós estamos em Gênesis, nós passamos pela criação, Adão e Eva, passamos por Noé, a barca de Noé, passamos pela cidade que tentaram construir uma torre que chegava até o céu, ficou conhecida como Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas. E conhecemos alguns descendentes de Noé e chegamos a Abrão. Estamos contando a história de Abrão, o pai da fé. E paramos no capítulo 15. Então, agora nós vamos dar sequência em Gênesis, capítulo 16, tá bom? Então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, nós vamos iniciar Gênesis, capítulo 16. Vamos lá? Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Então, se você se lembra, já foi dito em Gênesis anteriormente que a esposa de Abrão, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Então, talvez aqui para nós não fosse comum isso acontecer, certo? Talvez haja um estranhamento, poxa vida, mas ela vai dar a escrava dela para poder gerar filhos. Mas naquela época eles davam muita importância a ter linhagem, a ter descendência, a ter descendentes, a ter para quem deixar herança. Então, naquele momento, ela se viu desesperada porque ela queria poder oferecer filhos para o marido dela e ela, sendo estéril, ela não podia. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Então aqui está dizendo que já tinha 10 anos que ele estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou. Então, o que aconteceu? A escrava realmente engravidou, mas as duas começaram a se estranhar. E aí, devido aos maus tratos que ela estava recebendo, ela fugiu, mas um anjo do Senhor a alcançou e disse: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem. E aí, quando a gente fala o anjo do Senhor deu ordem, então naquela época, tanto Deus se fazia audível, ele falava ali diretamente com quem ele queria, quanto também anjos, né? As pessoas, algumas, não todas, né? Mas aqui tá mostrando que esse anjo estava ali presente, né? Estava ali ao vivo, né? Então ela estava falando diretamente com um anjo. Não era sonho, não era nada, era o anjo ali em pessoa. Então o anjo deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los.
Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Nem ela estava acreditando que tinha visto um anjo e tinha recebido uma mensagem diretamente de Deus. É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, então o filho deles nasceu, e ele pôs no menino então o nome de Ismael, né, como Deus havia pedido. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e lhe disse: Eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Então Abrão se ajoelhou, encostou com o rosto no chão, aí Deus que está falando para ele isso. Eu faço com você essa aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circundarão todos os meninos, 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua esposa de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir. Ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Então aqui, se você não sabe o que é circuncisão, eu sugiro que você vá lá no Google, pesquise sobre o que é circuncisão. Então, Deus pedia que fosse feito essa prática, né? Na região íntima dos meninos, na região íntima de todos os meninos, como sinal da aliança. Então, todos os homens, todos os meninos, após 8 dias de nascidos, tinham que ter essa circuncisão, tá bom? E essa é uma prática que era realizada na região íntima dos meninos. Então, se você não sabe o que é, eu sugiro que você vá lá e pesquise, tá bom? Para você não ficar em dúvida. E aí aqui ele já tinha 100 anos e aí ele começa a rir, como assim? Vou ter filho, né? Já tô tão velhinho. E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter filho? Então ele tinha 100 e a Sara tinha 90, eles já eram bem velhinhos. Então Abraão disse a Deus o seguinte: Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu:
O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes. E eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluídos escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Então aqui Deus ele reforçou que daria um filho para Abrão e muda o nome dele, né? Então de Abrão ele passa a se chamar Abraão e a Sarai passa a se chamar Sara. Capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Então, quem eram esses 3 homens que apareceram diante de Abraão? Eram 3 anjos também. Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Então aqui eram anjos, tá? Que foram lá visitar o Abraão, e mais uma vez eles deixaram claro, ó, o ano que vem, quando a gente voltar, a sua filha não, a sua esposa vai ter o filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhinhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim. Então ele escutou a conversa, os anjos lá falando de novo que no ano seguinte, né, tipo assim, daqui a um ano a gente vai voltar e ela vai ter o filho. E ela riu por dentro, né? Não acreditou. E também ao escutar isso, ah, tá. Ela pensou assim, ela escutou a conversa e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então ela pensou, né? A gente não tem nem prazer sexual mais devido à idade, né? Como que isso vai acontecer? Então o Senhor perguntou a Abraão, ó, o próprio Deus perguntou para Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez,
E nessa época, Sara terá um filho. Eu acredito que aqui Deus falava através dos anjos, né? Eles eram mensageiros, mas era Deus que estava falando, eles eram só mensageiros, né? Então, Deus não gostou muito que ela riu, falou: Eu sou o Deus do impossível, por que que ela está rindo, né? Então, aqui era algo bem sério, ele estava falando sério, era para realmente acreditar nisso. Ao escutar isso, Sara ficou com medo. Então aí ela, né, parou de rir, aí ela ficou com medo, porque ele falou sério. E quis negar. Ela quis negar que ela riu. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Então olha só, tem um episódio aqui que a Sara riu, depois ela ficou com medo. Óbvio, porque Deus pegou e falou bem sério com ela. Por que que você tá, por que que tá rindo, né? Eu sou o Deus do impossível, nada para mim é impossível. Abraão pede em favor de Sodoma. Então nós estamos aqui, capítulo 18, versículo 16. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma grande nação e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que eu prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Então, aqui são os anjos, tá? Os anjos estiveram ali com Abraão, mas Deus queria averiguar o que estava acontecendo nas cidades de Sodoma e Gomorra, pois ele ouviu que eram coisas graves, então ele mandou esses anjos para lá. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Então, Abraão entendeu que Deus estava pensando em destruir as cidades, né, por conta do que estava acontecendo lá, coisas ruins. E Abraão pergunta: Você por acaso vai destruir os bons e também os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Ou seja, talvez tenha 50 pessoas que são boas ali no meio das pessoas que são ruins. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoaria por amor dos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirá com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: E se houver somente 40? Por amor a esses 40, não destruiria a cidade? Aí Deus respondeu, né? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10?
Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Então, Abraão, no fundo, ele sabia, né, gente, que acontece? Ali em Sodoma e Gomorra, havia muita maldade, muita violência. Mas Abraão quis interceder, né? Ele não queria que fosse destruído. E a gente tem que lembrar que o que acontece, né? Eu acredito que aqui nessa passagem, Abraão sabia que realmente tinha pessoas muito maldosas lá, mas lembrem-se que o sobrinho dele estava morando lá, né? O Ló. Vocês lembram de Ló? Ló estava morando lá. Então talvez essa conversinha, né, de Abraão fosse pensando no sobrinho dele. Não se pode afirmar, mas talvez fosse. Chegamos no capítulo 19 e já deu os nossos 20 minutinhos. Você vê como que é rápido, né? Então nós vamos encerrar o vídeo por aqui e vamos fazer a nossa reflexão do vídeo de hoje. O que aconteceu? Aconteceu uma situação em que a Sarai, que agora se chama Sara, Deus já tinha feito a promessa de que ela teria filhos, mas ela não acreditou nessa promessa. Ela se antecipou, ofereceu a escrava dela para o esposo dela para eles poderem ter um filho. Obviamente, depois Deus insistiu que sim, ela teria um filho, mas ela continuou não acreditando a ponto de rir, né? A ponto de rir disso, e obviamente que Deus não gostou desse comportamento dela. E ainda assim, olha como Deus é paciente. Então eu quero que você reflita na paciência de Deus. Esse capítulo mostra muito a paciência de Deus. Porque por mais que a Sara e o Abraão, eles não tivessem esperado, né? Tivessem tentado ter um filho ali por outros meios, ainda assim Deus teve a paciência, Deus manteve a promessa, Deus fez uma aliança, fez com que todos os homens ali fossem circuncidados em sinal de uma aliança, né? Essa aliança, ela é uma aliança para sempre. Eu tô aqui fazendo um sinal com vocês. Mandou anjos lá pessoalmente para poder confirmar a promessa mais uma vez. E quando Deus toma a decisão de investigar o que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra e manda anjos para lá, Abraão, ele começa a interceder pela cidade, falando: "Oh Deus, mas o Senhor vai destruir os bons e os maus", né? Ele se preocupa ali com a destruição da cidade. E Deus pacientemente conversa com ele, responde a ele que, poxa vida, você está intercedendo, então, ok, se realmente tiverem pessoas boas lá, eu não vou destruir a cidade toda. Então, esse capítulo mostra muito a paciência de Deus, né? Como que ele é paciente, como que ele nos ouve, como que ele nos entende. Ele sabe que nós somos mortais, que nós temos as nossas preocupações, que nós temos as nossas dúvidas. Então, eu quero que você reflita na paciência de Deus, né? Como ele é amoroso, como ele é paciente com a gente, tá bom? E eu espero você no próximo capítulo. Nós vamos continuar a partir do capítulo 19 aqui, tá bom? Então, nós finalizamos o capítulo 18 e nós vamos começar aqui o capítulo 19. Beijão pra vocês, que Deus te abençoe e vejo vocês no próximo vídeo.